Boa noite a todos, a todas. Obrigado por mais uma noite aqui com a gente. Nós vamos dar o início. Então, nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos fazer a prece e logo em seguida a gente começa com a palestra, certo? E depois a segunda parte é o passe, né? Então, nós vamos fazer uma leitura do livro Pílulas de Esperança, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. A lição chama Tuas Emoções, é a 26. Ouve a mensagem gerada no solo sagrado do teu corpo a serviço de tua alma. Tuas emoções são termômetros naturais da evolução orgânica e psicoespiritual que se processa em tua natureza. Representam movimentos que se fazem no mais profundo de ti mesmo e sinalizam sentimentos que abrigas no coração a partir do teu posicionamento na vida. Ouve a mensagem gerada no solo sagrado de teu corpo a serviço de tua alma, auscultando a tua natureza, a fim de que o autoconhecimento se faça produtivo e fecundo em teu caminhar. Viver ao sabor da emocionalidade da vida, sem atender ao chamado para a autopercepção, é escravizar-se aos efeitos, sem conhecer as causas. Pergunta a ti mesmo o móvel de tuas decisões e posturas, sem perderes tempo em julgar o comportamento alheio ou a ti mesmo. A análise que auxilia e liberta é aquela que reconhece as forças, padrões e valores que norteiam a jornada, percebendo-se que ela representa um caminho que o leva ao mais ou menos, ou seja, ao acréscimo ou à subtração de ti mesmo e de tua dignidade como filho de Deus. Então, a lição, ela está aqui para mostrar que a gente precisa se conhecer primeiro, né? Ouvir o nosso corpo, as nossas emoções, para só depois se atender a outras pessoas. Primeiro a gente, sempre. Embora pareça ser egoísmo, mas não é, né? A gente tem que cuidar da gente primeiro para poder cuidar de alguém, tá bom? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, antes do próximo... A si mesmo. Nós vamos fazer a prece inicial, então. Gente, sejam todos muito bem-vindos, viu? Aos que não conheciam a nossa casa, que a casa está sempre aqui, aberta, e nós estamos aqui de coração aberto. Todo mundo na mesma intenção, que é aprender com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecer a vinda da Rosa, que eu chamo de Rosa Flor, né, Rosa? E nós vamos, então, pedir a todos, nesse momento, para fechar os olhos, elevar os pensamentos em Jesus, que é o nosso irmão maior, em Maria, a nossa mãe, e também a mãe de Jesus, em Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, todo amor, toda misericórdia. Mestre amado Jesus, nesse momento estamos iniciando mais uma reunião de estudos, de palestra, onde nós iremos aprender um pouco mais sobre a nossa Mãe Maior. Rogamos a espiritualidade de luz aos nossos guias e protetores da casa, que abençoa e que proteja a nossa irmã, para que ela possa trazer para todos nós a palavra da verdade, a palavra do conhecimento verdadeiro. E que tudo, Mestre Jesus, que aqui aprendermos, nós possamos levar às nossas vidas, aos nossos lares, ao nosso trabalho. Porque nós sabemos, Jesus, que através de nós mesmos, através da nossa mudança, da nossa reforma, é que nós transformaremos tudo ao nosso redor. Transformaremos, inclusive, o nosso universo.
Mestre amado Jesus, rogamos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Rogamos por esta casa abençoada que nos acolhe. Rogamos pela nossa comunidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Que a paz e o amor, Senhor, reinem em todos os corações. E para iniciarmos, Jesus, o nosso estudo dessa noite, vamos fazer a prece em louvor a Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, hoje, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Amém, Jesus. Que assim seja. Nós vamos agradecer pela vinda da nossa amiga lá de Piauí, hoje vai estar aqui conosco. Com muita alegria. Rosa Paga. Posso você? Sim. Só posso para ficar bem, não. Tá ligado? Obrigada, seu nome, Sandra. Obrigada, Sandra. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com a Ângela nessa casa, porque quando ela começou lá na garagem da casa dela, ela me convidou outras vezes, eu tive a oportunidade de vir assim um cadinho de vezes, e a gente sempre torcia, né, por esse trabalho, a gente percebia a boa vontade, o amor, né, de colocar, né, para frente, fazer andar esse amor que a gente tem por essa doutrina tão misericordiosa, essa doutrina tão iluminada, né, que traz luzes para a nossa vida. E então, nós aprendemos com os Espíritos que ela é uma doutrina consoladora, porque ela é esclarecedora. E ela é esclarecedora porque consola. E isso a gente, quem estuda a doutrina espírita, quem tem oportunidade, quem ama a doutrina espírita e quer vivenciar a doutrina espírita, está sempre buscando o estudo, o entendimento. E quando dessa última vez que a Ângela me convida, foi assim, acho que o ano atrasado ela me falou, depois nós encontramos de novo, ela reiterou, e por fim, né, este ano, de novo. E era para ser em junho, mas aí houve uns probleminhas, e só deu para ser agora. E assim, é com muito amor, é com muita boa vontade, com muita alegria, que eu gosto de trabalhar dentro da casa espírita, com a doutrina espírita, porque foi assim, o que transformou minha vida, o que me trouxe a paz que eu procurava tanto e encontrei. E eu vou falar para vocês assim, que já tem assim umas boas décadas, já está indo para 4 décadas já, que eu estudo essa doutrina, porque a doutrina espírita não é ir na casa espírita, ouvir palestra, receber passe, tomar água fluidificada, ler um livro, um romance, eu sou espírita, não. Doutrina espírita é para ser estudada, é para ser estudada. Tanto é que quando o Chico Xavier começa seu trabalho com Emmanuel, ele chega para Emmanuel e pergunta. Primeiro ele teve receios, e depois ele falou, mano, mas o que eu tenho que fazer para mim poder colocar esse trabalho, colocar isso para frente? Aí Chico fala para ele, o Emmanuel fala, Chico, lê o Livro dos Espíritos. E Chico vai todo entusiasmado e lê o Livro dos Espíritos. São 1050 perguntas, né, e respostas. E quando ele termina, ele volta e chega para Emmanuel, eu li o Livro dos Espíritos. E Emmanuel, Chico, por favor, lê de novo. Ele, claro, Emmanuel, foi ler o Livro dos Espíritos de novo. Leu a segunda vez. Volta, Emmanuel, eu li o livro todinho. Ô, Chico, faz um favor para nós, lê de novo.
Aí ele ficou assim, meu Deus, mas já 2 vezes, será que ele acha que eu não entendo? O que está acontecendo? Mas bom, como, né, obediente que era, lê pela 3ª vez o livro dos Espíritos. Aí chega toda alegre para Emmanuel, por 3 vezes, ó, já li o livro dos Espíritos. Que bom, Chico, parabéns, agora vai estudar o livro dos Espíritos. Então, assim, é uma lição, né, que Chico recebeu de Emmanuel, e Kardec sempre fala isso para a gente, né? O Kardec tem uma frase de Kardec: espíritas, amai-vos, é o 1º mandamento, instruí-vos é o 2º mandamento. Porque a gente não pode amar o que a gente não conhece. E só conhecendo profundamente que a gente vai compreender e entender, né, as palavras de Jesus. Conheça a verdade, que a verdade vos libertará. E quando a gente começou a estudar a doutrina espírita, que a gente aprendeu que a morte não existe, por mais que doa, por mais que a gente sofre e sente o desencarne de um ente querido, a gente sabe que existe um futuro, que existe um reencontro. Então, está aí, né, fechado, a verdade liberta, e é essa a libertação. E quando a Ângela me fala a primeira vez, havia fazer um estudo aqui, eu lembrei o nome da casa. E como eu já tinha feito um estudo sobre Maria de Nazaré em outra casa, eu falei, gente, a casa chama Maria de Nazaré. E sabemos nós que nada acontece por acaso, né? Se Maria foi cogitado o nome de Maria para, né, dar nome a essa casa, com certeza ela guia os passos dessa casa, ela traz, né, as suas vibrações, o seu amor para sustentar essa casa. Então vamos lá. Eu fiz assim uma colinha, sabe, gente, que são 400 e tantas páginas, 21 capítulos, e a gente fez um resumão, mas precisamos das colinhas de Miramês. O livro é Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês, e o médio é o João Nunes Maia. Né? Já leu? É encantador. É maravilhoso, a Ângela recebeu, né, da amiga esse livro. Assim, eu acho que todo mundo precisa ler, porque ele assim, nos fala da grandeza desse Espírito que é Maria de Nazaré. Que a gente aprendeu, eu conheci, né, Maria em outra religião, eu nasci católica, fui criada católica depois que conheci a doutrina espírita, que fui vindo a conhecer Maria de Nazaré, assim como Jesus. A primeira palestra que eu ouvi sobre Jesus, assim, me encantou de uma coisa, e eu vi Jesus com outros olhos. Eu o vi como mestre e como irmão. Aprendi que Jesus não veio nos salvar, de maneira alguma, isso é fato, não é fato, né? É histórico só que Jesus veio nos salvar. Ele não veio nos salvar, ele veio nos ensinar a ser salvos, a salvar a nós mesmos. E os ensinamentos dele estão lá no Evangelho. É o Evangelho, é a cartilha, é os ensinamentos dele. Então precisamos estar atento a isso, buscando a nossa salvação. Porque quando Jesus curava, alguém procurava por ele, ele não falava, peraí que eu vou ir te curar, te salvar, não. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse, vos aliviarei. Ele não falou, eu vou te curar. E quando ele curava, ele dizia, vai em paz, a tua fé te curou. Então é o trabalho da fé raciocinada, né? É entender, eu sou filho de Deus, a minha genética é divina. Eu sou filha do Pai, eu tenho direito, eu tenho merecimento. Porque sabemos que tudo que nos acontece de bom é por merecimento. Mas só de estar aqui reencarnado novamente já é um merecimento. De ter essa oportunidade já é um merecimento, é uma misericórdia divina. E falar de Maria de Nazaré, a gente se sente assim, até pequeno demais. O tamanho é a grandeza de Maria. Porque ela foi escolhida, porque foi escolhida como mãe de Jesus. E pensa bem, se ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, com certeza ela faz parte, daquela falange de espíritos puros que
lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que existe no plano espiritual uma colônia de espíritos puros, da qual Jesus é membro. E com certeza Maria veio dessas esferas iluminadas para que ele precisou desse acolhimento. Jesus precisou vir, né, na maneira como todos nós nessa humanidade, lá no convite que a Ângela fez, foi colocado Maria de Nazaré, a mãe da humanidade, é a mãe de todos nós, porque Jesus, assim o disse, entregou a João, né, Maria como nossa mãe. Então, ela é de uma grandeza que não podemos ainda mensurar, entender. Mas aqui entre nós ela é chamada por vários nomes, né? Por várias religiões dá ela um nome, respeitadíssima, amada, venerada, em outros segmentos religiosos de maneira alguma, de jeito nenhum, né? Outros rechaçam, e enfim, isso não é coisa para a gente entender. Mas só podemos entender que ela é ligada a esferas superiores, de altíssimas vibrações de amor e de paz junto a Jesus. De uma elevação moral cuja vinda à Terra foi planejada minuciosamente, pela sua humildade, pureza e renúncia. Renúncia por quê? Por renunciar a esses mundos luminosos, ditosos que ela vivia, para vir aqui, como veio Jesus, né, sofrer o jugo da carne, para poder auxiliar essa humanidade. A pureza de sentimento é tal que escapa aos nossos esforços de compreensão. A gente não consegue nem compreender a tamanha pureza desse ser, desse espírito. Ela teve contato com todas as impurezas da Terra. Na época que ela nasceu, aonde ela nasceu, ela teve contato com tudo, dentro da religião, da política e a ignorância da humanidade, enfim. E a própria ignorância da humanidade, e não se contaminou. Em momento algum se revoltou, se desesperou. Sentia-se triste quando percebeu a mensagem, a grandeza da missão do filho, que ela, né, tanto amou e recebeu como mãe. Meu Deus, isso aqui é outro. Desculpa. E recebeu como mãe. E Miramês, esse espírito, nos fala que ela escreveu uma página de luz para a humanidade, que ela é uma ave de luz que pousou sobre a terra. E quando Maria foi convidada a vir a outra terra, o espírito Maria de Nazaré, ela trazia o nome de Sofia. Ela vivia no mundo onde ela vivia, no plano espiritual que ela vivia, com o nome de Sofia. Com certeza, né, um espírito que veio de grandes bagagens, né, de grande conhecimento pela humanidade terrena, assim como também de outros mundos, que sabemos nós que há muitas moradas na casa do Pai, e porque Jesus assim o disse para nós. E ela era chamada de Sofia, o nome dela era Sofia. E quando foi preparado a vinda, começou a preparação da vinda de Maria, as trevas, assim como com Jesus, as trevas percebendo que ia perder terreno com a humanidade, que ia perder terreno, porque eles estavam trazendo luz, e a intenção dessas hordas de espíritos inferiores é a dominação para o mal. Eles começaram a vir também, os conhecedores, e para onde ela viria. E o plano espiritual envia, assim, vários mensageiros, vários espíritos de altos escalões na espiritualidade, para trabalhar a atmosfera do ambiente nas terras onde Maria e Jesus viria. Então, há um relato que para Maria vir, assim, até descer entre nós nos casos, a gente não fala essa descida, não é porque desceu do céu, é a descida de vibração. Descer de uma vibração harmoniosa, de paz, de harmonia, para um lugar
tenebroso como é o planeta Terra, né? Como ainda era naquela época ainda mais remota, a humanidade ainda mais, com menos entendimento, menos conhecimento das coisas de Deus. E Maria veio sendo preparada. E 3 espíritos, também de esferas superiores, vieram para dar suporte a ela. Então vieram os espíritos encarregados de mexer na natureza, transformar as vibrações das águas, das plantas, dos animais, para que tudo vibrasse paz e amor, para que esse espírito dessa grandeza pudesse se achegar. E os pais de Maria, Eli e Ana, foram comunicados através dos sonhos, que sabemos nós espíritas que os sonhos não tem nada de místico, né? Não tem nada de mágico, é simplesmente o espírito que sai do corpo, se desdobra e vai ao encontro do que lhe é afim, né? Do que lhe é afim, do que ele gosta, do que ele quer fazer, de onde ele gosta de ir, e aí traz as lembranças dos momentos vividos no mundo espiritual. Traz as lembranças. Às vezes, coisas lindas, né? Às vezes sonhamos coisas maravilhosas, sonhamos coloridos. Eu, desde a infância, eu tive essa bênção de ter esses sonhos coloridos, esses sonhos bonitos. E a minha filha, eu sempre comento para ela, se eu falar, eu sonhei tanto, o que você sonhou, mãe? E vem perguntar. Aí ela fala assim, mãe, eu acho que Deus é muito bom para você, porque ele deve ver que você já sofreu muito, aí ele te dá esses momentos de tanta beleza, porque eu não consigo tanto assim. Eu falei, bom, né, então, no momento de dormir, nós temos que nos preparar. Porque quando a gente tem um pesadelo, uma coisa ruim, é porque a gente foi procurar aquilo lá. Ou permitiu que, né, um espírito, um inimigo, ou um espírito inferior chegasse, ou vamos para cá, aqui é melhor, e a gente foi junto. Então, por isso a necessidade de nos prepararmos da oração, de estarmos em paz, da meditação para ir. E esses espíritos comunicaram a Eli e Ana que eles teriam uma filha, e que essa filha seria a mãe do Messias. E eles ficaram espantadíssimos. Eram pessoas humildes, camponeses, humildes, que visitavam, eram frequentadores do templo, onde viviam os sacerdotes que se diziam, né, superiores, que se diziam que tinham contato direto com Deus, que o que eles falavam era lei. E eles, mas como pode nós, tão simples, por que não entre os sacerdotes, as castas superiores, mas o Espírito não vem, confie em Deus e espere. E foi trabalhado, e esses espíritos acompanharam Maria na sua vinda até a terra. E os espíritos são Gabriel, que é o anjo Gabriel, que a gente vê, né, conhecemos tanto, Isaías, que é o profeta, que está lá no Antigo Testamento, que fala que o mundo receberia luz, eu não me lembro agora o versículo certo, que o mundo receberia luz, que o príncipe da paz chegaria, isso muito antes de se falar no Messias. Então, Isaías já acompanhou Maria. Então, a gente sabe, nada é por acaso, tudo com as bênçãos e as permissões de Deus. E claro que de Jesus também, que Jesus também trabalhou nesse processo de Maria vir primeiro, depois ele vir, enfim, todo esse trabalho, nada por acaso. E Gabriel, Isaías, que todos comem, e um espírito que Miramês relata como um espírito também de alta esfera superior, chamado Hilel. E Hilel, a gente sempre, assim, na literatura espírita, a gente tem notícias, algumas mensagens desse grande espírito. E eles vieram trazendo Maria. E quando Sofia vem, né, que se aproxima o momento da reencarnação dela, que ela chega
eles levam até a casa dos pais, ela humildemente se ajoelha em espírito e agradece àqueles que a receberão para ser a mãe, um dia a mãe do Salvador. Ela já sabia disso. E, enfim, a Ana engravida e começa o processo da gestação. E esses 3 espíritos, como assim, muitos, o ambiente da Palestina, da Galileia, Nazaré, Belém, estavam envolvidos por grandes espíritos que estavam preparando esse ambiente. E quando começa o seu processo de gestação, ela procura esses 3 mentores, esses 3 espíritos, e fala assim para ela: eu não quero ficar parada durante a gestação do corpo que eu vou habitar. Eu quero trabalhar. Veja bem, o corpo estava sendo preparado. O espírito já estava ligado àquele corpo preparado. E ela pede trabalho. E eles levaram, né, a instâncias superiores e trouxeram. Sofia, Maria, né, agora, pode ir com a gente. E ela começa a trabalhar com esses espíritos trevosos que estavam fazendo de tudo para atrapalhar. Porque existiam comunidades, na época, famílias, que se sentavam, que se reuniam e iam ler os manuscritos que foram deixados pelos os profetas, todo mundo, aqueles que já buscavam um Deus único, que já buscavam ao Pai Criador, se reunia. E a intenção das trevas era vir e fazer bagunça, provocar briga, desentendimento, guerras. E eles faziam assim, verdadeiros acampamentos, eles acampavam. Como os soldados na guerra fazem as suas trincheiras, os seus acampamentos, montam as suas barracas, naquelas guerras mais antigas, né, que hoje não existe, não é mais assim, é pior ainda. E eles iam, e Maria sai com esses 3 espíritos, com as equipes mensageiras que estavam trabalhando, e vai trabalhar. E vai de frente a frente, e elas procuram se aproximar dos líderes daquelas equipes, aqueles espíritos mais trevosos, mais ferrenhos ao ódio e o mal, e ela começa a vibrar amor, e tem relatos de muitos que se transformaram e que deixaram aquele ambiente, porque a intenção não permitia a vinda de Maria para que Jesus não viesse também. O medo maior era quando o Messias chegasse, o medo das trevas. E ela passa esses 9 meses da gravidez em trabalho intenso. É maravilhoso você ler no livro, ver o trabalho, o amor, a humildade, como ela se prostra de joelhos e roga. Hã? É maravilhoso, gente, vale a pena. Vale sim compartilhar esse livro. Antes, a gente, quando um livro era muito raro, a gente pegava e xerocava, né? E encadernava e distribuía. É um livro que vale a pena muita gente aprender a ler. E ela trabalha. E lá no templo, os sacerdotes do templo de Jerusalém também já tinham notícias da vinda do Salvador e da vinda de uma virgem que seria a mãe do Salvador. E lá nesse templo existia um sacerdote, ele se chamava Azedan Moiá. E ele era muito ligado às coisas de Deus. Ele não concordava com os procedimentos dos sacerdotes, que queriam luxo, riqueza, ao invés de dar, eles usurpavam da humanidade, né, com tributos caríssimos para viver no ouro, no luxo, a vida sem trabalho, sem nada, e ele não concordava muito com isso. E ele também foi avisado em um sonho, em um desdobramento, sobre a vinda dessa virgem, dessa menina que chegaria. Mas aí ele pede licença ao príncipe lá dos sacerdotes, que queria ir até Nazaré a investigar esse caso. E é levado intuitivamente até a casa dos pais de Maria. E conhece Maria pequenininha.
com 3, 4 anos. E ele fica encantado com a beleza da menina. E a maneira dela conversar. E Miramês descreve para a gente que ela senta num banquinho, cruza as perninhas, atos de uma criança, arruma suas vestes singelas e vai conversar com ele. E ele fica assim encantado e não tem dúvidas de que aquela era a mãe do Salvador que viria. E ele passa dias, é bem recebido pela família, muito humilde, mas volta com aquele amor que ele despertou pelaquela criança e comunica ao templo. Aí houve críticas, sarcasmo, não, isso não existe, nós somos os enviados de Deus, nós nos comunicamos, isso são lendas que estão andando por aí e tal, mas já começaram a prestar atenção nessa menina. Já começou a prestar atenção. E como o templo era um lugar que recebiam as jovens que eram de castas superiores, que eram ricas, para serem educadas, e lá dentro elas aprendiam as letras, elas aprendiam artesanato, elas estudavam as escrituras, elas tinham uma educação muito esmerada ali dentro. E Maria vai, né, crescendo, e os comentários da população local, de toda a região, é que ela era a virgem que seria a mãe do Messias. E eles, opa, para lá, isso aí a gente tem que correr atrás disso, vamos ver essa menina. De novo, e sai, já Maria com 14 anos, 12 para 14 anos, eles vão visitá-la. E os sacerdotes que acompanham o Azedã ficaram assim, encantados. Mas tudo que ela falava contrariava eles, porque ela era muito direta, ela era muito simples no que ela falava. E ela falava com uma grandeza, com uma presteza, com uma inteligência, que eles ficaram encabulados e voltaram para o templo e falou, olha, a menina, a gente tem que trazer ela para o templo. Ah, mas como assim? Ela veio de uma casta inferior, ela não tem direito aos privilégios e tal. Não, a gente precisa ter ela perto de nós. E voltam até a casa dos pais e fazem o convite. Os pais se espantam, né? Como assim uma pessoa tão simples ser acolhida no templo? Mas eles queriam, na verdade, ter sob o domínio, a conhecer, a entender qual que era a mensagem dela, o que ela traria para a humanidade, o que ela podia fazer. E a levaram. E lá dentro existia também uma sacerdotisa que era a guardiã dessas jovens. E se apaixona por Maria, pela singeleza, pela simplicidade, pela boa vontade, por o que ela fazia, pela luz que ela emanava luz, né? Ela emanava luz, né? E ela começa a amar aquela menina e começa a fazer relatos para o sacerdote, para o príncipe, o chefe deles todos lá, que ela era uma pessoa especial e que ela tinha tudo sim para ser a mãe do Salvador. E fala para ela, olha, essa menina é o símbolo da mulher do futuro. Pelo que ela fala, como ela fala de Deus, como ela conhece os sentimentos, como ela tem a facilidade de apaziguar, porque existia muita briga entre as noviças, até uma delas sentia-se ódio de Maria, sentia um ciúme de Maria, porque via a sua delicadeza, a sua humildade, a sua beleza física, a sua grandeza espiritual. E Maria depois foi conquistando-a. E Maria consegue conquistar essa noviça rebelde. E essa noviça, ela era filha de um sacerdote. E tinha problemas seríssimos na vida dela, vida mental, emocional. Ela era uma pessoa muito difícil. E Maria consegue, aos pouquinhos, ir envolvendo e transforma a personalidade dessa menina. E esse sacerdote fica intrigado. Essa menina tem alguma coisa especial,
porque ela conseguiu com a minha filha o que eu nunca consegui. Essa menina é especial. E Maria vai, né, crescendo e sempre sendo sabatinada, sendo interrogada por todos os sacerdotes, por todos o príncipe dos sacerdotes. E ela, assim, dava um banho. Eles vinham com palavras, com astúcias para ela, e ela conseguia voltar a mente deles e trazê-los para a harmonia, para a paz, para um outro modo de ver, falando da caridade. Ela teve a coragem de falar que eles recebiam tributos altíssimos, que eles tiravam o alimento, o pão dos pobres para viver no luxo, no ócio, porque ninguém trabalhava, só usufruía dos luxos, da riqueza que tinha no templo. E isso começou a mexer com eles. Falou assim, gente, essa menina é muito perigosa. Essa menina é muito perigosa. Se ela continuar aqui, ela vai, assim, abalar as estruturas. Ela vai modificar e tudo. Aqueles sacerdotes que tinham uma atenção especial para ela, amavam o que ela dizia, como o próprio Azedã tinha com ela. E eles falaram assim, não podemos deixar. O que nós precisamos fazer? Nós vamos devolvê-la para os seus pais. E ficar sempre de olho nela. Ô, gente, quanto tempo que nós temos? Tem 8h30? Então, assim, a gente vai... Tá, então ele falou assim, vamos devolver para lá. E quando ela foi devolvida para os pais, ela volta feliz para casa, que ia viver a vida dela junto com os pais. E Eli e Ana participavam de um grupo de estudiosos das Escrituras chamados essênios. Acho que todos nós espíritos temos notícia dos essênios. Os essênios viviam nas montanhas do Monte Carmelo, viviam em caverna, e eles eram terapeutas de altíssima, assim, intuição, e trabalhavam com plantas, com ervas, fazendo curas. Tinham regras simples e humildes dentro da comunidade, de caridade, de buscar amar ao próximo como a si mesmo. Isso era, e os pais de Ana frequentavam. E eles levam Maria para a comunidade dos essênios. E quando Maria chega, e ela entra dentro de um templo, que era numa caverna, ela lembra do templo, ela fala assim, eu estive na casa errada, que era o templo. É aqui o lugar que eu precisava estar. E ela passa um bom tempo ali com eles, aprendendo. E o líder dessa comunidade, chamado de Pai Muni, ele vê em Maria e percebe, essa é a mãe do Messias que virá. E ele dá grande atenção para Maria, e Maria passa uma boa temporada na casa com eles. E os sacerdotes, sempre buscando saber onde que ela está, que ela fazia, descobre que ela estava lá. E falou assim, bom, se essa menina aqui dentro é perigo para nós, lá fora é muito mais. Reúnem-se, nós temos que fazer alguma coisa para tirar essa menina de circulação, fazer alguma coisa aqui. Mas ela já era muito conhecida, era bem vista, todo mundo amava, todo mundo gostava. Eles, o que nós podemos fazer? Aí chegaram a uma conclusão. Falou, olha, porque interrogaram ela um dia e falaram assim para ela, mas você acha mesmo que você é a Virgem, que será a mãe do Salvador? E ela responde para o sumo sacerdote, eu faço a vontade do Pai que está no céu. Eu não estou aqui para discutir e nem tentar modificar sua vontade soberana. Foi uma paulada na cabeça dele. Ele falou, meu Deus, o que nós vamos fazer com essa menina? Se reúnem de novo e falam assim, nós temos que fazer uma maneira de contradizê-la. Reza aí as lendas que o Salvador virá através de uma virgem. Aí nós vamos contradizer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos casá-la, e aí pronto, a hora que ela tiver um filho, como assim? Você é virgem? Você se casou?
Isso na cabeça deles. E vamos procurar alguém para casar essa menina. E viram José. José também era um servidor do templo, que respeitava, que ajudava, que acatava as leis. Ele seguia, né? Ele era obediente às leis dos sacerdotes. Mas era também um frequentador, um membro da fraternidade dos essênios. E eles chegam com a proposta para José, ó, você vai casar com uma virgem e tal, e fala, e ele fica assim, mas como assim, casar, eu não a conheço, eu não me casei até hoje. Não, você vai se casar com essa menina, a gente vai providenciar tudo, e José obedientemente aceita. Não, eu aceito a vontade de Deus, né? Segundo eles, mas sai secretamente e vai se encontrar com o líder dos essênios, com o líder espiritual dos essênios, e fala, eu vou casar com a menina que não conheço, o que eu faço? Ele fala, aceite. Essa é Maria, a mãe do Salvador. Mas como? Quem sou eu, né, para casar com uma personalidade desse? Ele só aceita. E José fica assim meio preocupado com aquilo, mas também é visitado em sonhos, em desdobramento, e alertado pelo mesmo Gabriel, o Isaías e Riel. Olha, não discute, simplesmente aceite e faça a vontade de Deus. E ele aceitou. E quando comunicaram a Maria, ela foi chamada ao sacerdote, você vai casar? Ela, não, eu obedeço. Se é assim, se é a vontade do Pai, eu obedeço. E o templo preparou uma festa de casamento de 3 dias. 3 dias eles ficaram no templo recebendo as homenagens para o casamento. Aí os sacerdotes tranquilizaram. Agora, quero ver ela falar que teve um filho e que era virgem. E na volta, quando eles voltam para casa, Maria, José e os pais, Maria recebe de novo a visita dos 3 espíritos, de Gabriel, Isaías e Hilel. E foi aí que quando eles falam com ela, né? Que ela seria, sim, a mãe de Jesus. Mas aí ela questiona também, mas como assim? Se eu me casei, mas eu não conheci nenhum varão. Maria, não se preocupe com isso. E ela aceita, né? Aquela cena que todos nós conhecemos, e ela aceita com muito amor, com muita humildade, se prostra em joelho, agradece a Deus e diz, né, Senhor, faça de mim a sua serva. E aceita humildemente. E ela já começa a se sentir grávida. E vai e comunica a José. José, de novo, fica preocupado com aquilo, volta lá no líder dos essênios, e ela está, José, você está duvidando, você esqueceu. E de novo em sonho, e José, pronto, eu vou aceitar. E Maria fica grávida, e aquele processo, né, que eles estavam em Nazaré e precisaram fugir, e nessa fuga eles vão para Belém. Eles chegam até Belém, e é interessante que Belém, a palavra, o nome Belém, vem lá do aramaico, que quer dizer casa do pão. Belém quer dizer casa do pão. E o que Jesus dizia? Eu sou o pão da vida. Então já estava tudo preparado para que ele nascesse. Aquela história de não ser recebido em hospedaria, em nenhuma pousada, e foi nascer numa estrebaria, tudo também foi preparado. Foi necessário que ali eles estivessem, porque e volto por animais, porque os animais ali naquele momento eram uma proteção contra as investidas das trevas que estavam ali para tentar atrapalhar o nascimento de Jesus. E conta-se, e Miramês nos relata, que Maria já, né, entra em trabalho de parto e José se afasta. José sai por uns momentos e adentra as entidades Gabriel, Isaías, Hilel,
E ele fala assim que foi feita, então, a primeira cesariana no mundo feita por mãos angelicais. Jesus foi retirado do ventre de Maria por essas entidades. Então, especula-se muito, né, sobre o tratamento, o nascimento de Jesus, e por que ninguém presenciou, até José ter saído, também ele ainda não estava preparado para presenciar o que houve naquele momento. E ele volta, Jesus já nascido, né, colocado numa manjedoura, né, lá, e outra coisa que aprendemos também, que a manjedoura era o coxo onde se tratava, punha o alimento dos animais. E Jesus foi colocado ali o alimento da humanidade. Ele diz, eu sou o pão da vida. Então, assim, toda a vida de Jesus, tudo foi minuciosamente preparado, nada, né, contra. E Jesus cresce, tem um capítulo, tem 2 capítulos desse livro que fala Jesus dos 12 aos 29 anos. Que é lindo, é maravilhoso, mas é muito longo, nós não trouxemos, pode ficar para outra oportunidade, né, para a gente conhecer sobre Jesus nessa época, e já começa quando Jesus já vem, ele aos 20, ele sai pelo mundo, né, ele sai, ele viaja os mundos, ele teve entre os essênios, ele foi junto dos essênios, ele esteve com eles, e claro que ele não foi lá aprender nada, né? Se ele é um mestre, ele participou com eles, e é claro que ele levou muito ensinamento, muito mais luz para aqueles povos, e quando ele estava com 29 anos, já próximo dos 30 anos, ele volta a Nazaré, a visitar sua mãe, e fala para ela que agora era o momento que ele ia começar o que o pai tinha reservado para ele. E aí ela percebe que ela tinha que deixar ele, porque ela era aquela mãe preocupada, igual a gente, né? Onde é que tá? O que tá fazendo? Por que sumiu? Será que comeu? Ela era aquela mãezinha assim também. E ela viu que não, que era chegado o momento, e ela o acompanha. Acompanha em tudo, acompanha até os seus momentos finais, até no Calvário, né? Aonde ela embaixo, e João chega, o discípulo amado chega, e ele fala, né? Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ali naquele momento, aquela representação que ela seria a mãe da humanidade. João representando os filhos, né, da humanidade. E depois do Calvário, da crucificação, João começa a cuidar dela e leva ela para Éfeso, a cidadezinha onde ela foi viver depois do Calvário de Jesus. Mas João também era aquele que Jesus tinha dito para ele, ide pregar o evangelho a todos, né? Que é o nosso trabalho. É o trabalho também de cada um. Quando nós resolvemos estudar o Evangelho de Jesus, temos que nos conscientizar disso, que o Evangelho não é só para nós. Temos que levá-lo para alguém, né? Temos que divulgá-lo. Que os Espíritos nos falam que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. É levar a divulgação dessa doutrina e o Evangelho de Jesus. E João vai viajando, né, como todos os outros, divulgando o Evangelho, mas volta sempre para visitar Maria. E Maria, lá em sua casinha simples, começa a receber. Ela via passar os andarilhos, os estropiados, os mendigos, os leprosos, e ela tinha sempre um copo de água, um lanchinho para oferecer, uma palavra amiga. E isso começou, né, aquele movimento muito grande. A Maria, lá, a Maria de Nazaré, em Éfeso, ela atende, ela ajuda, e juntava reuniões, multidões para ouvi-la. E até que ela descobre um vale dos leprosos, era até chamado Vale das Flores, mas era onde viviam os leprosos que eram excluídos da sociedade. Eles precisavam, até quando eles saíam buscando alimento, para achar alimento, alguma coisa, para ajudar, eles tinham que usar guizo, usar um sininho para anunciar
que um impuro estava passando. E ela começa a aproximar-se deles. E eles têm uma certa resistência em aceitar aquela aproximação. Até que um dia ela chega para eles e fala para eles: gente, eu sou Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Aí eles a vê com outros olhos. Aí começa Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. E todos aqueles leprosos, e todos aqueles infortunados que a buscavam, começaram a chamá-la de mãe. E falá-la: você é a nossa Mãe Santíssima. Por isso ela é chamada de Mãe Santíssima. E no dia que ela estava no vale dos leprosos, Jesus aparece para ela e tem isso eu deixei marcado aqui para a gente ler. Lindo que ele fala assim: mãe, como eu te quero, como eu preciso de ti. Ele vai até ela. Disse: como eu te quero, mãe, como eu preciso de ti, como você é a minha mãe, a mãe da humanidade. Ele fala isso para ela. Isso fortaleceu Maria. E ela continua aquele trabalho. E ela continua o trabalho e vai trabalhando com todos, com os leprosos e todos que a buscavam. Ela deixava de ir. E sempre com aquela saudade imensa de Jesus. Sentia uma saudade, uma vontade de vê-lo. E lembrava que ela só tinha visto naquele dia no trabalho. É interessante, né, a gente pensar isso. Por quê, né? Que Jesus não aparecia mais para ela. Mas ele estava sempre por perto, ele estava sempre envolvendo, sempre cuidando dela. Mas não se manifestava para ela. E um dia ela estava já idosa, já mais velha, e depois de um dia intenso, de muito trabalho, de muito atendimento, em que ela não parava o dia inteiro, conversava com um, com o outro, dava água para um, para outro, fazia o dia inteiro ela trabalhando. Aí, no entardecer, ela sente-se cansada, muito cansada, e senta, põe uma cadeira na porta da sua casinha e senta. Aí passa um jovem para ela, que era Apolônio de Tiana, era um seguidor de Jesus, que é aquela criança que a gente vê lá nos evangelhos. Lembra quando Jesus, que os discípulos afastam as crianças perto de Jesus, ele fala: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Pega uma no colo. E esse jovem era Apolônio de Tiana, que foi pegado no colo quando criança. Ele passa, e sabendo que ela é a mãe de Jesus, e conversa ali com ela por horas. E ela se sente bem, se sente alegre, se sente feliz. E a hora que ela parte, ela olha para o entardecer e vê que o sol já se punha. Ela fica olhando, ela vê que aproximava-se um velhinho, um idoso, andando tropegamente, devagarinho, e ela fica olhando, e ela sente um perfume indescritível. E esse perfume era que ela sentia toda vez que Jesus se aproximava dela. Aí veio aquela saudade imensa, e ela quis se levantar, ir ao encontro e dar a mão para aqueles velhinhos, mas as pernas já não ajudaram. Ela não conseguiu, suas pernas estavam cansadas, estavam fracas, ela não consegue se levantar e caminhar até aquele velhinho. E ele vai se aproximando. E quando ela se aproxima, ela sentiu uma vontade imensa de beijar as mãos daquele velhinho. E ela pega as mãos e beija. E ao beijar a mão, ela vê a marca dos cravos. E imediatamente ela olha para os pés e vê também a marca dos cravos. Aí ela erga a vista e vê Jesus. Mas veja bem, como Jesus se manifesta para todos nós, que como ele se manifestou para a mãe, ele se mostrou como um velhinho, trôpego, cansado, que vinha longe.
E ela quis ajudar, ela quis reverenciar, ela quis beijar as mãos dessa criatura na sua humildade, no seu amor, ela quis envolver. E aí ela vê a figura de Jesus. E ela, com aquela saudade, que é aquele amor imenso, ela ouve de Jesus as seguintes palavras. Não posso perder. Tá aqui. Quando ela olha, que vê, Maria pegou nas mãos do ancião e sentiu vontade de beijá-las, e o que fez com ternura. No mesmo instante, notou os sinais dos cravos, olhou para os pés e viu a mesma coisa. Ergueu a vista e certificou que realmente era Jesus, o seu filho do coração. Olha como ele se manifestou para ela primeiramente, né? Isso nos chama atenção, que devemos, o nosso olhar precisa estar atento a todos aqueles que se aproximam, seja em qual condição for, né? Precisamos estar atentos a isso. Ela quis gritar com todas as forças, mas não conseguiu. Ele se modificou, transformou-se em luz. Abriu os braços com toda a ternura de filho e com todo o amor de um pai, falou na limpidez do seu verbo de luz. Vem, mãe, meu pai, que quer que seja a rainha dos anjos no meu reino. Ele veio recebê-la, ele veio buscá-la no momento do seu desencarne. Veja o amor desse filho. Claro que ele muito maior que ela, muito maior que ela. Ele vem, se mostra para ela com toda aquela, né, insignificância, e ela vai e recebe com todo amor aquele filho tão amado, de quem ela sofreu tanto, tanto, quando o viu passar pelo Calvário. Sabia que ele não era merecedor daquilo, mas aceitou humildemente, e ele volta. O perfume reacendeu-se em todas as direções. Uma falange de espíritos luz cantava a alegria dos céus. Luzes e cores inundavam o ambiente de luz. Cantava o ambiente. O Cristo pairando no alto, como que numa carruagem de luz, olhou para Apolônio de Tiana, o jovem que tinha acabado de falar com ela, em um sorriso de agradecimento. Este se postava ajoelhado, beijando as luzes que se entrecruzavam no ambiente. Imagina, né, aí a gente fica imaginando a luminosidade que se entrecruzava, tanto partindo dela como dele, né? Se Maria, para sua descida à Terra, estagiou nos vários planos da evolução espiritual para assumir um corpo físico que lhe permitisse ser o condutor da luz que iluminaria o mundo, o seu regresso às paragens em que morejam os anjos foi reto. Dali, ela partiu. O seu corpo ficou na Terra. A gente ouviu histórias aí que outras, né, religiões trazem, que Maria foi para o céu de corpo e alma. Não, claro que não. O corpo de Maria ficou na terra. Só o seu espírito ascende, né, em grandeza. Cumprido a missão sublime, missão de favorecer a instauração de uma nova era para a humanidade. Regressa aos ambientes condizentes com sua magnitude de estrela, que, conduzida pela vontade do Criador dos mundos, vivendo na vigência plena de suas luz, dirige a sua própria luz na direção dos corações que já se conscientizaram de que o progresso é vontade divina nas dobras da evolução do mundo em que foi criado. Então ela continua trabalhando. Temos notícias de quando Judas, sabemos que Maria é a protetora dos suicidas, porque e quando Judas, arrependido pelo ato cometido,
se suicida, ela vai até o Vale dos Suicidas, onde ele encontra em sofrimento atroz, e fala, filho, sou eu, sua mãe. Ele fala, que mãe? Que mãe vai me querer depois do que eu fiz? Mãe nenhuma, nem a minha própria mãe vem me salvar. Como que você vem e vem me dizer que é a minha mãe? Quem é você? Ela fala assim, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Aí Judas se rende a ela e é socorrido naquele momento. E sabemos também que Maria todos os dias visita o Vale dos Suicidas nas regiões das trevas. Ela é a protetora do suicida. Ela socorre, ela ampara. É aquela que vem todos os dias. Ela visita esse vale. E visita toda a humanidade. Com certeza, em todos os momentos, ela está aqui, seus mensageiros, né, a sua luz. E nós somos muito pequenininhos, né, gente? Ela está aqui. Assim, a sua luz, seu amor emana, chega até nós e nos envolve e nos proteja. Então, para a gente entender a grandeza desse Espírito, né? A grandeza desse Espírito. E hoje, passado mais de 2000 anos, é que começamos a entender a importante ação desse Espírito luminar que se chamou Maria, a quem a nossa pequenez espiritual convencionou chamar de Mãe Santíssima. E ela piedosamente aceitou o título, favorecendo-nos ainda com a sua presença maternal, junto aos aflitos, que inconformados com a indigência espiritual em que se identificam, buscam o consolo que lhes favoreça a evolução. Então, a importância de buscarmos Maria, né? Maria de Nazaré. E aqui o livro traz também uma foto, uma imagem de Maria que foi psicografada, né, por Chico, que traz e a gente entende assim, a beleza desse Espírito. É como ela, quando ela esteve aqui, ela é esse, né, essa aparência angelical, esse ser que a gente vê que emana luz, emana luz. E essa é a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que foi confundida, que é confundida com mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Deus é o Pai Criador, ela foi criada por Deus. Porque Jesus, quando criaram a Trindade lá, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, deram o nome a Jesus de Deus, e Jesus não é Deus. Ele sempre disse, eu e o Pai. E ele até foi confundido com Deus, porque eu e o Pai somos unidos. Entenderam? Eu e o Pai somos um. Então, não é. Ele sempre chamou, né, pelo Pai. E quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele se coloca, ele começa, Pai Nosso que estás no céu. Nos colocamos como seus irmãos, como os filhos de Deus. Então, como devemos ser gratos a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, essa Mãe de misericórdia infinita, que nos auxilia, que nos ajuda sempre. E eu tenho uma historiazinha pequenininha acontecida comigo e com meu filho. O meu filho, ele nasceu muito doentinho. Ele era uma criança muito, muito, muito doentinho. E desde pequenininho, eu já, toda noite, eu procurava fazer orações com meus filhos na hora de dormir. E logo que quando me tornei espírita, ele era pequenininho. E eu comecei a estudar e aprender a grandeza de Maria de Nazaré. E meu filho teve uma infância assim, muito difícil, porque ele era pequenininho. Ele tinha 3 aninhos. Um dia falou para mim assim, mamãe, eu vou me suicidar. E aquilo mexeu muito comigo, me preocupou muito. Quando eu saía de casa e às vezes eu deixava com alguém para cuidar dele, eu voltava assim, morrendo de medo.
de entrar dentro de casa. Eu entrava dentro de casa, eu ia nas varandas, nas caixas d'água, que na época ainda existiam as caixas d'água nos quintais. Eu tinha muita preocupação e foi muito trabalho espiritual, muito trabalho espiritual, muita ajuda para que ele se libertasse desses pensamentos que ele trouxe lá na infância. Então, quando eu descobri essa proteção de Maria de Nazaré, aos suicidas, eu comecei a trabalhar com meu filho a Ave Maria e rezar sempre. E eu falava essa pequenina oração com ele, que eu falava assim, Mãe Santíssima Maria de Nazaré, tomai-me em vossos braços e acalentai o meu sono. Eu ensinava isso para ele que ele estivesse protegido quando saísse do seu corpo, para que ele estivesse protegido. E ele, jovem, muda para a Inglaterra e vai morar em Londres. E, pelo tempo que viveu, que morou, que estudou e trabalhou, ele se torna um cidadão britânico. Foi concedida a ele a cidadania britânica. E para receber esse título, essa cidadania, ele, na época, a rainha ainda era viva, ele precisava ir até o palácio de Buckingham, lá em uma área determinada, receber as bênçãos da rainha. E quando ele estava lá, ele me liga e fala assim, mãe, eu estou muito apavorado, mãe, nossa, eu estou muito apavorado, eu estou com muito medo. Eu falei, de quê? Ele falou assim, mãe, eu não sei, porque eu nunca cometi crime nenhum aqui, eu nunca fiz nada errado, eu sempre andei na lei, mas eu estou com muito medo. Aí eu falei assim, meu filho, faça uma oração, vamos rezar, que eu vou rezar aqui com você, e depois você me liga. Tá bom, passado umas horas, eu apreensiva, preocupada com ele, daí a pouco ele me liga, mãe, deu tudo certo. Eu sou um cidadão britânico agora, com todos os direitos desse país. Eu falei, que bom, viu, meu filho, como a oração foi boa? Ele pegou e falou assim, foi mesmo, mãe, eu lembrei daquela oração que você me ensinava para Maria de Nazaré. Maria, aí ele pediu, eu dizia, tomai-me em vossos braços e acalentai o meu sono. Aí ele disse que falou assim, tomai-me em vossos braços e cuida dessa audiência. Então, assim, ela está sempre presente, ela está sempre orientando. E esse, assim, era a nossa proposta de hoje, para voltarmos, porque agora que nós estamos entendendo quem é essa mãe que está sempre presente em nossa vida. E eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, essa alegria de estar aqui, que foi assim, difícil, Foi 2 meses para a gente entender, para marcar essa data, e para vir até aqui, minha filha, eu morando em Passo, minha filha ia me trazer, fica doente, ela não podia pegar a estrada para vir até aqui, eu falei, bom, eu vou para Piuí, lá alguém me leva. Procuro os meus irmãos, meu irmão, passou por uma cirurgia recente, o outro, o carro deu um pane elétrico, está na oficina. Eu falei, meu Deus, procurei um outro e lembrei desse nosso amigo, o Lucas e a Amanda, que são companheiros lá do Caminho da Luz, que segunda-feira eu estava lá no Caminho da Luz fazendo um estudo, ele fala, eu agora voltei para o Piuí, eu vou ter tempo para trabalhar na casa. Eu falei, o trabalhador pedindo serviço. Aí liguei, foi na hora, chega aqui, ele recebe outro trabalho. E eu tinha falado para ele, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê uma boa noite. Desculpa, se tiver alguma dúvida, depois, a Ângela tem o contato, é só mandar, leiam um livro, e que Jesus nos abençoe, e que Mãe Santíssima nos abrace nessa noite com todo o seu amor. Que assim seja. Eu agradeço. Obrigado. Aí depois você edita aí, corta. Nós vamos passar, então, agora para a segunda parte, que é o passe, e pedir para quem estiver aqui continuar em silêncio e continuar nessa vibração tão boa, tá bom?
Vamos fazer a nossa prece de encerramento, ainda envolvidos nessa aula sobre Maria, agradecendo a toda a nossa equipe, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, que sempre estão conosco, nos intuindo e nos auxiliando. Agradecer a Maria de Nazaré, com seus lanceiros, sempre nos protegendo, que ela possa proteger nossos lares, nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos, todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, assim como os hospitais, os asilos, os orfanatos, que ela possa sempre, com seu manto azul, nos proteger e nos guiar. Agradecer a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que está sempre conosco, principalmente naqueles dias difíceis. E agradecer a Deus, Todo-Poderoso, Criador dos mundos, por nos dar essa oportunidade de evolução. Que nós possamos voltar para nossos lares melhores do que quando aqui nós chegamos. Que assim seja.